Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula do Liceu do Masa, aquela playlist do canal Geomasa em que nós tratamos de ciências. Anteriormente, nós estudamos um pouco da química na aula anterior. Hoje nós vamos falar um pouco da física. Nós que na física estamos estudando algo bastante cotidiano desde o início do curso. O curso que está completando 40 aulas com esta aula de física. E desde o início o nosso estudo é sobre o calor, sobre a dinâmica, sobre a transmissão, a geração e os tipos de calor que existem. E na aula de hoje nós vamos falar da quantidade de calor ou quantidade de energia representada pela letra Q minúscula, no caso chamado calor sensível. Este calor sensível, gente, ele tem que ver com a mudança da temperatura. É aquele que nós utilizamos quando uma substância ou uma mistura está sendo aquecida até atingir, por exemplo, o ponto de fusão ou ponto de ebulição. Portanto, o aumento da temperatura é gradual e contínuo. Já quando nós atingimos, sobretudo no caso de uma substância pura, quando nós atingimos o topo, onde ocorre a mudança de estado, nós não temos mudança de temperatura enquanto o corpo passa pela mudança de estado. Nós temos alteração do tempo, aquecimento para que ocorra a mudança de estado, mas nós não temos alteração da temperatura até que o corpo atinja um novo estado. Por exemplo, no caso da fusão do sólido para o líquido, no caso da ebulição do líquido para o sólido. Mas nestes patamares, nesses tops onde a temperatura não varia, eu tenho aquecimento até que ocorra a mudança definitiva de estado. E este calor que atua no ponto de fusão e no ponto de ebulição para concretizar a mudança de estado, nós chamamos também de calor latente. Temos que ter um cuidado, porque tanto o calor sensível quanto o calor latente são simbolizados pela letra Q, que representa a quantidade de energia ou quantidade de calor, mas em situações físicas distintas. Numa, em aquecimento constante, o estado é definido, e no caso do calor latente, nós temos a mudança de estado. A diferença a gente nota no caso da fórmula. No caso da quantidade de energia, o Q maiúsculo é dado pela fórmula que a gente gosta de brincar, que macete, né? Que macete. Porque ela depende do calor específico do corpo, da massa do corpo e da variação da temperatura. Já o calor latente, a gente representa pelo Q maiúsculo, mas a fórmula a gente gosta de chamar de Qmole, né? Que depende, evidentemente, da quantidade de massa do corpo, mas depende da necessidade de energia que ele tem para concretizar a mudança de estado. Então, no caso do calor sensível, que macete. No caso do calor latente, que mole. No caso do calor sensível, nós temos a graduação constante da temperatura. Ou seja, o corpo encontra-se em um estado fixo. Já no caso do calor latente, nós temos a mudança de estado. O que no ensino médio ou no Fundamental 2 é a fusão e a ebulição. Estamos conversados? Então esta foi a parte introdutória, agora eu vou deixá-los com um texto base.
Vejamos o que nós trouxemos para vocês. Antes eu vou dar aquele tradicional tempo para que vocês possam anotar ou fazer a fotografia, printar a tela, como se diz hoje. Quantidade de energia Q maiúsculo, que, é claro, nós estamos trabalhando na primeira lousa com calor sensível. Repito que o calor sensível ocorre quando uma substância está num estado definido, sólido, líquido ou gasoso. Assim, a quantidade de energia pode assumir valores positivos ou negativos. Isso é verdade. Positivo se o corpo receber calor e negativo se ele perder calor. Em linguagem matemática, se houver variação de temperatura positiva, ou seja, crescimento, significa que há aquecimento do corpo, ele está recebendo energia. Sendo assim, a quantidade de energia, o calor sensível é positivo, é maior que zero. O corpo está recebendo calor ou energia. Portanto, o corpo recebe calor do meio externo. Já se diminuir a temperatura, se a variação da temperatura for menor que zero, ou seja, ocorrer um esfriamento do corpo, é claro que este corpo está perdendo energia. Logo, a quantidade de energia ou calor sensível é menor que zero, ela é negativa, pois o corpo perde calor para o meio externo. Na sequência, nós começamos a estudar o calor latente, que a gente brinca que nós calculamos pela fórmula Kmol. Lembrando que o calor latente ele funciona na transformação de uma substância de um estado físico da matéria para outro. Ou quando ocorre a fusão, quando o corpo passa do estado sólido para o líquido, ou quando ocorre a ebulição, ou seja, quando o corpo passa do estado líquido para o gasoso. É a energia envolvida no processo de mudança do estado físico ou mudança de fase de uma substância. E seu valor depende tanto da massa, tá lá o Kmol, o M é a massa, quanto da mudança do estado físico em questão. Para cada substância eu tenho uma grandeza para que ocorra a mudança do estado físico, é aquilo que está na fórmula com a letra maiúscula L. Portanto, isto depende do estado físico em questão, da transformação e, claro, se vai se dar na fusão ou na ebulição. Pois é, gente, com mais esta contribuição com o nosso estudo de ciências, aula 40, nós ficamos por aqui com mais um pouco de termologia. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!